Fachin anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições. Quais os impactos e as perspectivas desse contexto no cenário brasileiro até as eleições presidenciais de 2022? É disso que vamos tratar em nosso primeiro vídeo da temporada 2021. Fique conosco e aproveite o groove da abertura para dar aquele like e ajudar a amplificar na divulgação do canal. O shuffle dessa semana é bombástico. Muita gente feliz, algumas se perguntando qual é a pegadinha, outras tremendo de medo, mas a maioria lúcida liga o desconfiômetro e se pergunta: onde vamos parar com esse crazy train? Que não é do Ozzy Osbourne, e sim o do Brasil brasileiro, que infelizmente também não é o trenzinho caipira do Villa-Lobos, mas sim esse desafinado, desgovernado Bolsonaro e seus asseclas, onde já ultrapassamos as 265 mil mortes numa economia sem rumo e o Brasil sendo visto como pária no cenário internacional. E o nosso judiciário, que faz a população se perguntar: é a Constituição que eles zelam ou alguma legenda política? Será que eles têm interesses de classe? A justiça é a mesma para ricos e pobres deste país? Ou, sendo mais acadêmico, e talvez alguns me acusem de marxista e comunista, para os proprietários dos meios de produção ou aqueles que vendem sua força de trabalho, a justiça é igual mesmo? Tudo isso são dilemas. O certo nesse momento, o certo mesmo, é que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Edson Fachin, decidiu que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar as ações da Operação Lava Jato contra Lula. E assim, sem avaliar a culpabilidade, anulou todas as condenações impostas ao ex-presidente, o que torna o petista novamente habilitado para disputar as eleições de 2022. Fachin concluiu que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para cuidar das ações contra o petista, porque esses processos não dizem respeito diretamente ao esquema de corrupção da Petrobras. Sendo assim, o ministro do STF determinou o envio dos processos contra Lula à Justiça Federal do Distrito Federal, a quem caberá analisar as provas colhidas nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das ações sobre a sede do Instituto Lula e doações recebidas pela entidade. A pergunta que não quer calar: só agora o STF se deu conta disso? Precisamos engolir 2 anos de Bolsonaro numa economia destruída, 14 milhões de desempregados, gasolina a R$ 6,00 o litro, gás a R$ 90,00 o botijão, 265 mil mortos pela Covid-19. Mentiram, toleraram fake news nas eleições de 2018, deixaram que a presidenta Dilma Rousseff sofresse o impeachment, não por corrupção, mas sim por pedaladas fiscais. Coisa que assim que ela saiu, as pedaladas foram praticadas por governos posteriores e, pior, transformadas em ações lícitas do governo. Isso é tipo condenar os filhos por estar vendo novela das 8, que agora virou novela das 10. Mas enfim, dizendo que só tem sacanagem e gente transando, mas fica trocando WhatsApp de pornografia com colegas da empresa. Ô paizão! Agora que perceberam que Curitiba e o juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, jogavam no mesmo time este que tem nome, sobrenome, país, dono e legenda partidária. E os objetivos eram claros como o mar das belas praias de Santa Catarina: tirar Lula e o PT do jogo e favorecer a ascensão de um governo entreguista, pró-Estados Unidos e os vorazes empresários brasileiros, sejam comerciantes, industriais e principalmente banqueiros ávidos por lucros. Lucros astronômicos, com uma economia pra lá de liberal, assim como a flexibilização das leis trabalhistas, tornando o povo brasileiro escravo da própria classe patronal. Basta pesquisar um pouquinho para ver as evidências de agentes norte-americanos junto à Lava Jato.
o patrocínio de empresas, a campanha espúria de Jair Bolsonaro ao Planalto. Está tudo aí. É só usar o cérebro que perceberemos claramente as peças no tabuleiro. Eu aqui não estou fazendo uma defesa ao PT, tampouco ao ex-presidente, mas sim ao cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, às instituições republicanas e, sobretudo, à democracia. Talvez, assim como Getúlio Vargas, jamais saberemos, nem através da justiça ou da história, se realmente Lula foi ou é corrupto. Isto sempre será uma incerteza, uma vez que as provas e os fatos são frágeis. Diferentemente do PT, que sabemos que houve uma corrupção orgânica durante sua gestão ou parte de sua gestão. E vamos deixar claro que a corrupção não é uma exclusividade petista. Ela é sistêmica em todos ou praticamente todos os partidos e esferas sociais ao longo da história. Desde o momento em que o primeiro português pisou no que hoje chamamos de Brasil, a corrupção faz parte das nossas relações sociais, políticas e econômicas. Desde as esferas mais humildes, as mais abastadas. Tipo o cara que vem cortar a luz e tu oferece 50 pila pra ele e ele vai embora sem realizar o corte. Daí vai, até as escaladas mais milionárias da administração pública e privada. Vide o famoso e maldito termo utilizado Brasil afora, jeitinho brasileiro. Se Lula é culpado ou inocente verdadeiramente, talvez um dia saberemos, ou talvez nunca venhamos a saber. A única coisa realmente certa é que o cidadão Lula foi condenado de maneira ilegal, uma justiça parcial, fato este que mudou o rumo das eleições, fez famílias e amizades serem destruídas pelas fakes bolsonaristas, o ódio cultivado pela extrema-direita, mergulhou o Brasil naquela que talvez seja sua maior crise histórica, seja política, social, econômica, certamente sanitária. Creio que cada cidadão e cidadã do Brasil deve ser um protagonista. Pensar, questionar, manifestar, pressionar os políticos verdadeiramente democratas deste país a unirem-se para lutar pela democracia, pela fraternidade, pela república, por uma justiça, sem legenda política, sem classe social, que seja realmente imparcial. Está mais do que na hora de lideranças políticas do campo progressista deixarem seus interesses partidários e de projetos de poder de lado, apararem suas arestas, suas diferenças e unirem-se num projeto verdadeiramente de nação, onde o cidadão e a cidadã mais humilde possa ter orgulho de ser brasileiro e viver com dignidade. Ter verdadeiramente qualidade de vida através do mínimo que é a segurança, moradia, saúde, educação e renda digna. 500 anos de concentração absoluta de renda e riqueza já foram suficientes. Um fraternal abraço a todos. Pensemos juntos. Acreditem, um mundo melhor sempre é possível. Beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.